e diga assim comigo: Jesus. Diga com mais autoridade, diga: Jesus. Abre os céus. Rasga os céus nesta manhã. E deixa a tua presença descer sobre nós. Coloca em mim o teu Espírito. Aplauda bem forte Ele. Aplauda bem forte. Deixa descer, Espírito Santo. Eu já sinto uma atmosfera diferente neste lugar. Oh, Espírito Santo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Enquanto você aplaude, abre a tua boca e se declara para Ele. Às vezes você nem o conhece, mas Ele te ama e diga: Jesus, eu também quero te amar. Jesus, eu quero andar com o Senhor. Eu quero ter uma história mudada. Abra a tua boca e se declara a Ele. Diga que você depende dEle. Diga que você precisa dEle. Diga que Ele é tudo para você. Eu te amo, Senhor, eu te amo. Glória a Deus. Mais uma vez, bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Que a consolação do Espírito Santo esteja com todos, amém? Você que trouxe a palavra do Senhor, abra em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome... Qual o nome do varão? Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia e de contínuo orava a Deus. Fique com a tua Bíblia aberta, mas feche os seus olhos e liga o teu coração em Deus. Feche os seus olhos e liga o seu coração nele. Jesus, não há nada melhor do que nós termos o nosso coração ligado ao teu. Sabe por que, Jesus? Para ter um coração ligado ao teu, a primeira coisa que nós tivemos que ter foi uma mente transformada, onde o diabo vem nos trazer problema e nós conseguimos ver coisas boas no meio daquele problema, e ali nós conseguimos deixar com que o teu Espírito Santo flua em nós.
Ali nós conseguimos ver com que a tua glória se manifeste. Então aqui nesta manhã, Senhor, nos dá um coração igual ao de Cornélio. Deus, ele foi o primeiro gentio a se converter. Algo de diferente o Senhor viu nesse homem. Coloca em nós também o mesmo espírito de diferente que havia em Cornélio. Ele não era um judeu, ele era um gentio e o Senhor o escolheu. Isso mostra que o Senhor não escolhe raça, que o Senhor não escolhe tribo, que o Senhor escolhe pessoas. E nós estamos aqui, esperando a nossa vez de ser escolhido por Ti. Fala, Pai. Toma a minha boca. Eu estou aqui apenas como atalaia. A obra é Tua, o ministério é Teu, a casa é Tua. Faça como bem parecer agradável aos Teus olhos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar com a sua Bíblia aberta e aplauda bem forte ao Rei dos Reis. Glória a Deus. Mais uma vez, bom dia, povo de Deus. Que a consolação do Espírito Santo esteja com todos, amém? Nós aprendemos aqui com a palavra de Deus de um centurião, por nome de... Qual o nome desse homem, igreja? Só que eu quero que você entenda quem era Cornélio. Porque sabe qual é o estereótipo, a imagem, o padrão que o mundo dá? Que só serve a Deus quando alguém está precisando de algo. É assim ou não é? Nossa, quando foi para a igreja depois que a empresa quase fechou. Nosso casamento afundado, procurou Deus. Nossa vida financeira estrupiada, quis saber de Deus. É assim ou não é? Isso é algo que o mundo quer colocar, mas não é verdade. Porque algo que eu e você devemos entender é que dificuldade... Quem aqui está na igreja há mais de 2 anos? Levanta a mão. Sua vida deixou de ter problema? Sua vida deixou de ter dificuldade? Sua vida deixou de ter dia mal? A minha também não. Só que a diferença é que em tudo já somos mais que vencedores. A diferença é que quando o problema vem, fala, olha, eu não sei como vai resolver, mas o meu Deus sabe e Ele vai adiante de mim. Nós vemos que Cornélio, ele era um homem que teoricamente, nos padrões da sociedade, ele não precisaria de Jesus. Ele não precisaria de Deus. Porque Cornélio, ele era um centurião da corte chamada italiana. Para você entender, um centurião é como se ele estivesse, hoje como se ele fosse um capitão do exército. E um centurião, ele tinha ao seu dispor até 100 homens. Você já pensou que é você ter até 100 homens, que se você falar, mata um, eles vão lá e matam? Você fala, traz gente de mim, eles trazem. Um centurião, ele tinha uma palavra muito forte. O centurião, naquela época, em Roma, o que eles faziam? Eles cuidavam da forma com que os tributos, com que os impostos eram recolhidos. Quem está entendendo a seriedade do cargo dele? Aos olhos humanos, esse homem tinha 100 soldados à disposição dele para fazer o que ele... E ele controlava todos os recursos financeiros daquela centúria, daquele local. Era um homem insignificante? Era um homem com renome, sim ou não? Era um homem com autoridade. Era um homem com poder. Só que nós vemos que tudo isso é o que o mundo tem para oferecer. E é o máximo que o mundo pode te dar. O máximo que o mundo pode te dar é dinheiro. Que não é tudo, é necessário. Quem entende isso? Você precisa de dinheiro para sobreviver, sim ou não? Sim. Só que ele é tudo? Não. Se fosse tudo, não tinha rico em depressão. Não tinha milionário doente. Não tinha a pessoa trilionária com os filhos nas drogas. Se dinheiro fosse tudo, não acontecia isso. Eu não estou dizendo que o dinheiro é tudo. Simplesmente vivemos uma sociedade capitalista onde tudo é movido pelo... Se você cair e quebrar o seu dente, ter que ir lá arrumar. Quebrou o dente lá na raiz. Você vai pagar com arroz? Você vai pagar com feijão? Com o que você vai ter que pagar? É o mundo ao qual nós vivemos. Quem está entendendo isso? Cornélio, aos olhos do homem, ele tinha tudo que já precisava. Só que dentro de Cornélio faltava algo.
Esse algo sempre falta, porque eu e você fomos feitos para estarmos totalmente conectados com o Espírito Santo de Deus. Você já reparou que quando você pega o hábito de vir para a igreja, parece que você já sai daqui animado? Já sai daqui renovado, já sai daqui transformado, porque é o momento em que você tem para se desligar de tudo. É o momento, eu brinco que é como se você pegasse, sabe quando você pega o carregador do celular e põe na tomada e pluga no seu celular? O que acontece naquele momento com o celular? Ele começa a carregar. Você tirou da tomada, você consegue fazer o que quer com ele, sim ou não? Toda vez que você vem para a casa do Senhor, é o momento em que o Espírito Santo te enche. É o momento em que você é carregado, é o momento em que suas forças dobram, é o momento que o ânimo volta, é o momento em que a dificuldade ainda está diante de você, mas ela já não te aprisiona, ela já não te prende, ela já não te acorrenta, porque Jesus já te libertou. Nós vemos que Cornélio, ele tinha todos os requisitos humanos para não precisar de Jesus. Ele tinha cargo, ele tinha dinheiro, ele tinha status, ele tinha família. Só que nós, como eu disse, somos ligados. Todo ser humano pode ter tudo. Se ele não tiver a presença de Deus, ainda tem um vazio. A pessoa assim, eu já conheci diversos dos meus clientes que têm situações financeiras muito boas, chegam e dizem, eu tenho carro, eu tenho casa, tenho isso, tenho aquilo, tenho saúde, mas me falta algo, me falta ainda algo. E nós podemos nos alegrar que se estamos aqui, esse algo nos será acrescentado. Porque aquele que me busca de maneira alguma eu lançarei fora. A primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é que o seu cargo não define o tanto que Deus vai te usar. Tem gente que acha, não, Deus só vai me usar no dia que eu for pastora. Quem disse? Deus só vai me usar no dia que eu for obreiro. Quem disse isso? Me prova na Bíblia. Deus só vai me usar. Deus, Ele usa a partir do momento em que você decide obedecer a voz dEle. Deus, Ele decide te usar a partir do momento que você fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim e eu irei. Eis-me aqui para ser seu atalaia, para ser a tua boca lá na empresa, para ser a tua boca lá na minha casa, para ser a tua boca no meio da minha família. Onde o Senhor me mandar, ali eu irei. Nós vemos que Cornélio, ele temia Deus, mas ele não tinha ninguém que o ensinasse a palavra de Deus. Por aqui eu vejo que quando a pessoa, e eu aprendo com Cornélio, que quando a pessoa quer conhecer de Jesus, ninguém tira ela da igreja. Eu saí da igreja por causa do pastor. Mentira, porque você não conheceu Jesus. Pastor não tira ninguém de igreja não, querido. Eu saí da igreja por causa da Sandra. A Sandra passou do meu lado e não me cumprimentou. Foi a Sandra que morreu na cruz por você? Sandra... eu saí da igreja porque a minha liderança me perseguiu. Mentira, porque de Deus você não tem nada. Porque quando a tua liderança começa a te perseguir, você tem algo que liderança nenhuma consegue contra, que chama-se oração. Minha liderança está me perseguindo, então eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Se eu tiver errado, o Senhor me corrige. Se a minha liderança tiver errado, dê visão a eles, e aí não tem demônio que te para. Cornélio não tinha ninguém para instruí-lo, mas ele orava todos os dias. Cornélio não tinha um para chegar e falar, senta aqui, querido, deixa eu te discipular, deixa eu te ensinar, deixa eu te mostrar o que é o Evangelho, deixa eu te ensinar o que é seguir Jesus. Mas ele decidiu por ele mesmo temer a Deus, ter boas ações e buscar a Deus todos os dias. Então quando eu ouço de qualquer pessoa, eu saí da igreja por causa de fulano, eu posso não falar, e provavelmente não vou falar, mas eu penso, você sabe porque nunca conheceu a Deus. Porque quem conhece Jesus não está ligado em Érica, não está ligado em Francisco, não está ligado em Bista, não está ligado em ninguém. Quem conhece Jesus faz igual Paulo, esquecendo-me das coisas que passaram, prossigo para o alvo, a soberana salvação em Cristo Jesus. Quando eu estou alicerçado em Jesus, eu venho para a igreja, eu busco estar no meio de pessoas
que vão ali com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, que é conhecer a Cristo, amém, queridos? Só que no meio de pessoas sempre vai haver harmonia. Quem aqui tem mais de 2 irmãos? Levanta a mão quem tem mais de 2 irmãos. Estou falando do teu irmão, da tua irmã. Alguma vez você já brigou com ele? Estou falando da pessoa que dorme e acorda com você, que conhece todos os seus hábitos, toda a sua rotina. Alguma vez, quem aqui tem pai e mãe? Mesmo que já tenha falecido, mas você conviveu com pai e mãe. Alguma vez ele te machucou? Alguma vez ele não te falou palavra que te feriu? Alguma vez ele não te deixou triste? Sim ou não? E o que você fez? Pegou as suas coisas e saiu de casa? E nunca mais olhou para a cara dele e falou, aqui não volto mais. Você fez isso? Não. E por que quando é a igreja você quer fazer isso? Você não fala que esse daqui que está do seu lado é teu irmão? Você não fala que a bispa é tua mãe, na fé, o pastor do teu pai? E aí quando o pai, a mãe, o irmão decepciona, não quero mais saber da igreja. Está precisando se converter, está precisando saber de Jesus, querido. A igreja não entenda, quando você consegue entender isso, sua vida deslancha. Não é a igreja que depende de você, é você que é um galho seco, enxertado na figueira verdadeira. Se você sair, a coisa piora. Se você sair, a coisa morre. Tá difícil, então se agarra mais com Jesus, que Ele resolve tudo. Sabe por que tem um monte de crente doente, um monte de pastor doente? Porque é levantado a pastor, é dado um cargo para ele, a direção faz algo que não gosta, ele fala, vou sair, vou abrir a minha igreja. Pastor doente, igreja doente, vai dar frutos o quê? Doente. Mas bispa, Deus permite, querido, só você ler a Bíblia, apóstolo Paulo mesmo disse. Alguns vão pregar por amor, outros por avareza, outros por ganância. Mas o que importa é que o evangelho seja pregado. Apóstolo Paulo já criticou isso. Não pense que isso é só de agora, isso já vem de muito tempo. Uma certa vez Paulo se irritou tanto com 2 dos seus discípulos. Um, eu lembro que o nome dele é Alexandre, que ele chegou a dizer, a Alexandre eu já entreguei na mão do diabo. Porque se o diabo tocar no corpo, Deus salva a alma. De tanto que Alexandre perseguia Paulo. Quem está entendendo isso? Então para de querer usar essa desculpinha do inferno. Ai, fulano não me ajudou o suficiente na igreja, vou procurar outra. Se você está aqui, a ajuda necessária já veio hoje. Chama-se Jesus de Nazaré. Basta o teu coração estar conectado ao dele, que tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Você está com Atos aberto, eu quero que você leia comigo em Atos capítulo 10, versículo 4. Não, vamos no 3 para você conseguir entender. Vamos lá no 3. E este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele e meio atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo disse, as tuas têm subido para... Olha aqui para mim. As orações e as esmolas de Cornélio subiram para a memória de quem? Opa! Então quer dizer que toda vez que eu oferto, toda vez que eu oro, toda vez que eu ajudo um necessitado, eu tenho o que diante de Deus? Eu tenho o quê? Memórias. Quem está conseguindo entender a seriedade disso? Você já imaginou? Eu, o Senhor, que prometo, não falho. Tudo que eu falei, eu cumpro. E todo dia diante dele, quando ele for lá ver a bispa Letícia, tem memórias. Tem oferta ali no altar, tem orações, tem jejum, tem clamor. Mas cedo ou mais tarde, o que acontece com a vida da bispa Letícia? É o quê? É o que, igreja? É o que, igreja? Só que se porventura eu deixo de fazer o que eu já fazia, eu vim gerando memórias.
eu venho gerando memórias. Quem está entendendo isso? As minhas atitudes, a minha oração, a minha oferta, a minha entrega, o meu culto racional como oferta, estar aqui em pleno domingo, a minha oração, o meu jejum, tudo isso eu estou gerando memórias diante de Deus. Opa, Bispa Letícia não está parado, tudo isso está chegando diante do Senhor, ela está fazendo. De repente começo a ser abençoado e eu paro. Aquelas memórias vão ser apagadas? Não. Mas elas vão continuar chegando toda hora diante do Senhor? Não. E aí a pessoa começa a ver a vida dela dentro da igreja. Nossa, parece que começou a ficar mais difícil. Parece que começou. Quem aqui lembra do primeiro amor? Logo quando a gente se converte, quem lembra? Se Jesus falar para você, pega as suas coisas e vai para a China e anuncia lá e você vai beber só água, o que você fala? Eu vou para a China, eu vou pregar nos 4 cantos, eu vou fazer. E aí depois de um ano de igreja, Jesus, pode ser para Boston? Porque na China tá perigoso lá, né? Aí depois vem a pandemia, oh glória a Deus, não vou precisar nem sair da minha casa. Vou poder buscar Deus online. Quem está entendendo? Você ainda está gerando memória diante do altar. Porque toda vez que nós chegamos aqui diante da presença de Deus, nós estamos gerando memórias. É só como oferta? Aqui acabou de dizer. As tuas orações e as tuas têm subido como memória diante de mim. Ou seja, tudo que eu peço, tudo que eu faço para Deus, eu estou gerando diante da bispa? Diante de quem? E você acha que Deus esquece? Só que a Bíblia mesmo diz que na medida que nós medirmos, nós seremos. O que você faz, Deus também vai te fazer. Deus vai te devolver. A medida de Deus é muito maravilhosa, ela não tem o nosso padrão. A gente faz igual Isaac, plantava um e Deus fazia ele colher quantas vezes? E no ano seguinte, não era? No mesmo ano. A medida de Deus é fenomenal. Só que o diabo, ele não quer que você aprenda isso, que as suas ofertas geram, as suas orações geram, o seu culto racional estar aqui na igreja gera, e toda vez que você gera memória diante de Deus, Ele começa a se inclinar para você. Não é à toa que Davi mesmo diz: eu invoquei ao Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Toda vez quando começa a chegar diante de Deus, opa, a Bispa Letícia está orando, opa, a Sandra está orando, Érica está orando, o que está acontecendo? Estão orando sempre aqui, está buscando sempre. Calma, deixa eu começar a preparar para mandar a resposta para esse povo. Não foi isso que aconteceu com Daniel? Quando Daniel começa a orar, o anjo desce no 5º dia, não é? No primeiro dia, o anjo só consegue vencer a potestade depois de 21. Mas no primeiro dia ele já falou: desce para responder a Daniel. Quando você começa a orar, você está criando memórias. Cornélio não tinha ninguém que o ensinasse isso. Mas Deus estava dizendo: Cornélio, as tuas atitudes geraram memória diante de Deus. Um homem que nunca tinha ouvido a pregação sobre a salvação a respeito de Cristo estava fazendo tudo que Deus mandava. E aí é isso que eu quero que você entenda. E tem pessoas que estão dentro da igreja, ouve a palavra, quando põe o pé para fora faz o quê? Diferente. Cornélio, que nunca ouviu falar de Jesus, fazia tudo que era certo. Ajudava o necessitado, socorria, orava, buscava. E o outro que ouve falar de Jesus, nossa, a igreja está muito fria. É assim ou não é? Porque você já reparou que quem vai sair da igreja, a culpa nunca é dela. Quem já viu alguém saindo alguma vez da igreja depois dando discurso a justificativa? Quem já ouviu? Em algum momento ela chega e diz: olha, fulano, tive meus problemas com fulano, mas fulano é de Deus. Eu acho que eu errei. Eu falhei e eu não consigo voltar. Você já viu alguém fazendo isso? Também não. A pessoa diz que a culpa é de quem? A igreja. O pastor, o obreiro, o amigo, a amiga. Fulano, o pessoal da visita nem foi na minha casa. O pessoal da intercessão nem pediu uma peça de roupa minha.
Então por que você não chegou e deu? Tem que chegar lá e pedir? Por que você não chegou e não deu? Quem está entendendo isso? Cornélio não tinha, sabe o que chama-se isso? Espírito de vitimização. Sabe quem teve esse espírito? Saul. Saul, porque Deus me rejeitou. E aí quando Samuel corrigiu ele, o espírito da vitimização, ele sempre vem junto com a agressão. Quem está entendendo isso? A pessoa se faz de vítima, de coitadinho. E se você falar a verdade para ela, o que ela faz? Te ataca. Te ataca com palavras, te ataca com atitude. Saul atacou Samuel com atitude. Quando Samuel olhou para ele e disse assim: Saul, hoje o seu reinado seria confirmado, e por causa do que fez, não será selado. Quando ele vira as costas, Saul agarra ele pelas túnicas e rasga. Samuel vira para ele e fala: hoje o teu reinado foi rasgado de ti. Por quê? Saul queria dar uma de coitadinho. O povo estava indo embora, então precisava fazer. Olha aqui para mim, olha o que o Espírito Santo está fazendo. Faz um paralelo entre Saul e Cornélio. Quem já conhecia o poder de Deus? E quem estava fazendo tudo errado? Então estar na igreja é sinal que você é cheio de Deus? Deixar de vir à igreja também não te faz santo. Pelo contrário, te faz propensão a fazer igual Saul. Porque você não vê Saul orando, você não vê Saul buscando. Pelo contrário, daquele dia em diante, Saul nunca mais viu a Samuel. Samuel nunca mais apareceu para Saul. Nós vemos que Cornélio, ele tinha atitudes dentro da palavra de atitudes dentro das ordens de Deus. E eu quero que você entenda isso, que toda vez que você tem atitude diante de Deus, você está criando o que diante de Deus? Faz assim com a sua mão para o seu cérebro gravar. Faz memórias, como se fosse uma terra. Memórias. Você está criando memórias. Cada vez que você ora, é uma memória que sobe diante do Senhor. Cada vez que você glorifica, é uma memória que sobe. Cada vez que você dá glória a Deus, é uma memória que sobe. Cada vez que você oferta, é uma memória. Você tem que criar memórias diante do Senhor. Porque entende que cada atitude sua, diga comigo, Deus nunca se esquece. Talvez a bispa pode esquecer. Talvez o obreiro pode esquecer. Poxa, mas eu já ajudei tanto resgatando vidas. E hoje que eu não consigo, fiquei de lado. Poxa, mas eu já ajudei tanto a bispa e hoje que eu não consigo, estou de lado. Isso é o diabo que vai colocando, amém, igreja? Poxa, eu já ajudei tanto no ministério de dança e hoje que eu não consigo, eu estou de lado. Para de esperar que os outros reconheçam aquilo que quem tem que reconhecer é Jesus de Nazaré. Abre a tua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Para que você entenda o porquê que é necessário você sempre criar memórias. Porque o homem pode esquecer, a mulher pode esquecer, e provavelmente vão, que o ser humano é ingrato. Mas Deus não. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Obreiros, socorre aqui. Érica? Aqui, ó. Hebreus está lá para o final da Bíblia. Depois de Atos, vai um pouquinho lá. Antes de João. Pega lá de Apocalipse e volta. Tá antes de João, antes de Pedro, Tiago e Hebreus. Vai de trás para frente que é mais fácil. Hebreus 6, 10. Hebreus 6, 10. Quem mais? Levanta a mão, que o obreiro vai até você. Pega de trás para frente, irmãos. Vai a Apocalipse, volta a Epístola de João, volta a Epístola de Tiago, você vai cair. Pega de trás para frente, é mais fácil. Se for do início, muitos livros. Hebreus 6,10, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos lá. E eu quero que todos vocês leiam comigo. O que a Epístola aos Hebreus está dizendo? Porque Deus não é para se esquecer e que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda
serviço. Eu quero que toda a igreja leia do início ao fim comigo. 1, 2, 3. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, enquanto... Olha aqui para mim. O que a epístola de Hebreus está dizendo? Que Deus, ele nunca esquece quando você faz algo para o nome dele. Não é à toa que ele diz: tudo aquilo que pedir, dizei meu, tendo fé recebereis. Tudo que você faz no nome de Deus, tudo que você faz para a obra de Deus, seja uma caridade, seja dar um prato de arroz e feijão, seja ofertar aqui na igreja, seja socorrer um necessitado. Sabe algo que eu faço? Toda vez que eu preciso ajudar alguém financeiramente, que muitas vezes chega, até porque nós somos igreja, amém, queridos? A pessoa chega, ela precisa, eu entrego aquilo para a pessoa, mas antes de entregar eu oro e falo: Deus, eu não estou dando a ela, porque por mais que ela falou que ela vai me pagar, pode ser que um dia ela não pague. E aí você vai ficar na porta da pessoa? Você vai fazer isso? Não, porque a Bíblia manda não fazer. A Bíblia diz: não emprestes. A Bíblia já te aconselha. Porém, de tudo que tiverdes para dever alguém, deva apenas o amor. A Bíblia te aconselha a não emprestar. Mas se você empresta, você tem que emprestar sabendo que aquilo pode não voltar. E se não voltar, o que você faz? Vira a cara para a pessoa? Finge que ela não existe? Se não voltar, o que você faz? Se você deu para aquela pessoa, eu sinto muito lhe dizer, você perdeu. Mas agora, se você emprestou, falando: mas Senhor, eu estou dando por causa do teu nome. Eu estou dando porque a tua palavra diz que aquele que ajuda o necessitado no dia mau, o Senhor o livra. Então, se ele não me devolver, eu creio que o Senhor é quem vai devolver. Quem entende isso? Se ele não devolver, eu creio que é a tua glória que vai devolver. Eu creio que o teu espírito vai abundar. Porque Deus não é para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade. Toda vez que eu socorro alguém, Deus sabe que ele também vai me socorrer. Quem está entendendo isso? Você vê que Cornélio, presta atenção aqui em mim, queridos, deixa o pessoal do digital em paz. Olha aqui, foca, não deixa ela roubar a sua atenção. Presta atenção numa coisa: quando você ajuda alguém que chega e te pede, fala: eu preciso de ajuda, e você ajuda aquela pessoa, você tem chance de recuperar aquilo? Tem a certeza? Chance tem. Melhor, reformular a pergunta: tem certeza que vai recuperar aquilo? Mas agora, quando você empresta para aquele que é dono do ouro e da prata e dá a quem ele quer, que ele pode mover céus e terras por sua causa, você tem certeza de que vai receber? Sim. Você entende que tudo que Cornélio fazia, ele estava fazendo dentro da palavra? Quem entende isso? Porque toda vez que você decide fazer algo além, você está criando diante de Deus o quê? Memória. Você está fazendo normal, mas você fez algo além, opa, criou memória, chamou a atenção de Deus. Cornélio, ele chamou a atenção de Deus. Que eu quero que você volte para mim agora em Atos, capítulo 10. No versículo 4, na parte B, para que você entenda isso. Aqui, ó. E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de... Foi o cargo, olha aqui para mim, foi o cargo de Cornélio que fez o anjo aparecer? Cornélio, estou aqui porque você é um centurião, você comanda mais de 100 homens, e agora Deus quer que você ordene esses homens que anunciam o evangelho, foi isso? Não. O que fez o anjo aparecer para Cornélio? A oração e as obras. O que faz Deus se manifestar para mim e para você? As suas orações e as suas obras. E Deus é injusto para esquecer das suas obras? Você está entendendo? Cornélio não tinha nem ideia do que ele estava fazendo, mas ele estava criando memorial diante de Deus. Cornélio era convertido? Cornélio era judeu? Diga comigo, Cornélio era um gentil.
Gentil era todo aquele que não era judeu, porque para ser judeu você tem que ser circuncidado, você tem que ter o prepúcio do órgão genital masculino cortado. Cornélio não tinha. E Deus chega, o anjo aparece a Cornélio e diz: vai atrás de Simão, por sobrenome Pedro, que ele está em Jope, e lá em Jope ele vai te ensinar. Porque é algo que eu quero que você entenda, não é à toa que você vem para a igreja. Essa modinha de desigrejado, de não ir para a igreja, eu queria que eles me mostrassem onde está isso na Bíblia. Porque eu vejo aqui Cornélio buscando sozinho. Cornélio já não fazia tudo que era certo? Sim ou não? Sim. Ao ponto de um anjo aparecer para ele. Para que cargas d'água? Se Cornélio já fazia tudo que era certo, Deus manda ele ir atrás de Pedro. Para Pedro batizar, para Pedro evangelizar, para Pedro explicar. Se eu não preciso de igreja, por que um anjo me aparece para Cornélio e manda ele ir atrás de um apóstolo? Se eu posso fazer tudo na minha casa, por que o anjo não chega para Cornélio e diz: Cornélio, querido, você já tem feito tudo, suas ofertas, suas orações têm subido como esmola, parabéns, continue assim. Não era mais fácil? Mas foi isso que o anjo disse a ele? Manda 2 homens ir até Jope, chama Simão, Pedro, para que ele venha e te ensine sobre o que tem feito. Eu trago dentro da Bíblia que você precisa de igreja. Eu não estou falando de charlatanismo, que na igreja tudo é perfeito, não. Mas estou falando que todos precisamos. Porque sabe como a Bíblia chama a mim e a você? De galhos secos. Quem aqui já pegou um galho seco na rua? Serve para alguma coisa? Não. Só que a igreja, aleluias, ela é a noiva de Cristo. Ela é aquela que vai para o céu, querido. É aquela que tem um destino certo. Não importa o que aconteça, ela tem um destino. Um dia ele vai pintar nas nuvens. Um dia ele vai vir no seu cavalo branco e na sua coxa destra vai estar escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E todo aquele que for fiel até o fim, a este eu darei a coroa da vida eterna. Ele vai vir buscar a sua noiva. E quem é a noiva? E se você é um desigrejado? Quem é a sua igreja? Não tem. Vai subir? Subir pela Bíblia. Ah, mas é que eu me decepcionei com o pastor. Sério? Só tem um pastor na terra? É sério? Me decepcionei com a Bispa Letícia. Sou a única mulher que... Não, mas eu preciso que uma mulher pregue. Eu posso te dar a lista de 10 que eu ouço e que eu acompanho, que são mulheres de Deus. Não sou a única. Quem está entendendo isso? Essa história de, eu não preciso de igreja. Então por que o próprio anjo mandou Cornélio ir atrás de Pedro? Se não precisava de igreja, era só ele fazer o que já estava certo. Sim ou não? Mas um galho seco, jogado, ele vai frutificar? Mas um galho seco, enxertado na figueira verdadeira, esse começa a produzir frutos, esse começa a ter vida, esse começa a brotar. Nesta manhã Deus está dizendo: se apega mais, se aproxime mais, se junta mais, que Ele tem frutos para a tua vida, Ele tem chamado para você. Às vezes o diabo quer colocar na tua mente que já foi, já passou, já aconteceu, só que Deus está dizendo: a sua hora ainda nem chegou. Continua, se prepara, que coisas maiores virão. Eu quero que você agora vá para Malaquias 3,16 comigo, por gentileza. Olha para você ver como tudo está ligado. Olha para você ver como tudo está totalmente conectado. Cornélio, ele tinha atitudes e ele tinha pensamentos e palavras
que agradavam a Deus. E olha como tudo isso gera memorial diante de Deus. Malaquias 3,16. Último livro do Velho Testamento. Esse daí você abre Mateus e volta uma página, você chega nele. Esse daí, abriu Mateus, volta uma página, você chega em Malaquias. Quem precisa de ajuda, levanta a mão que o obreiro vai até você. Levanta a mão para a gente saber, ó. Obreiros. Então, estamos aqui para isso. A Bíblia diz que aquele que não socorre o seu é pior do que o ímpio e este negou a fé. Então, estamos aqui para socorrer toda hora. Amém? Diz assim, Malaquias 3,16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu. Olha aqui para mim. É isso que eu quero que você entenda. Tem pessoas que estão dentro da igreja e quando sai daqui para fora começa a falar mal do pastor, mal da bispa, mal de fulano, mal de ciclano pro outro. E Deus ouve tudo. O problema não é falar mal da bispa não, tá? Só estou me citando como exemplo, mas coloca quem aí você tiver o hábito de falar. Eu até por um lado, serei muito sincero, eu até aprendi a gostar quando me perseguem. Porque a Bíblia diz, regozijar e alegrar quando disser todo mal contra ti, é sinal que grande é o seu galardão. Então fala para aumentar. Fala para chegar lá no céu e eu tenho um galardão bem grande. Não ligo não, eu só estou te dando como exemplo, porque que às vezes você está dentro da igreja e a sua vida não é a bem. Então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e... Essa vai doer para alguns. E há um memorial escrito diante, tudo que você fala tem um memorial. Você já pensou nisso? Quem já pensou que tudo que sai da tua boca você vai ter que dar conta? Tudo. Não concordo. Tem memorial diante de Deus. Não concordo com isso, com isso, com isso. Acho que a bispa está perturbada. Acho que a bispa está perturbada. Obreiro é muito metido. Aquele obreiro é insuportável. Sandra é metida. Sandra é insuportável. Sandra, você está no raio, filha. Hoje é você. Vocês já repararam que quem fica nessa ponta sempre leva? Olha a Érica, a Bruna até se escondeu, ó, do outro lado lá. Aí você vira pra casa e vai o nome de quem tá aqui. Vai a Sandra. Sandra é metida, Sandra é isso. Você tem ideia que muitas vezes o que você fala anula tudo o que você faz? Você sobe aqui para pegar o voto. Você é dizimista, você é ofertante. E quando você sai daqui para fora, você fala, xiii, bispa tá me roubando. Bispa tá me roubando. E aí chegar diante de Deus esse memorial. Uma atitude boa com palavras negativas vai fluir bênção? O que vai acontecer? Nada. A vida da pessoa vai continuar do mesmo? Quem está entendendo que é a Bíblia que diz isso? Quem conseguiu ler isso na Bíblia, dá um glória a Deus. Sou eu que estou dizendo? Não. Depois ele fala, a bispa inventou. Ah, como eu amo essas coisas. A bispa inventou. Aí tá lá, a bispa inventou. Mostrando em Malaquias 3,16. A bispa inventou, tá bom. E diz aqui, há um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor, e para que os que se lembram do seu nome. Não adianta você fazer algo aqui e depois você falar o contrário lá. Não adianta você chegar aqui e falar, eu vou fazer para o Senhor. Aí quando chegar lá fora, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será? Quem está entendendo isso? Que tudo que você fala tem um Gente, quem está comigo dando glória a Deus? Quem foi arrebatado, devolve Jesus. Tudo que você fala tem um e você vai ter que dar. Quem está com medo, diga socorro, Jesus. Olha a expressão tá limpando. Deixa ele limpar, vaso. Deixa ele limpar, que ele precisa frutificar essa seara, amém? E para frutificar, você tira a erva daninha, você tira aí, você vai tirando, vai arrancando, dói, mas muda, dói, mas renova, amém? Temos um memorial das nossas palavras. Temos um memorial diante de Deus das nossas orações. Temos um memorial diante de Deus das nossas esmolas.
Para que você entenda, nós temos o hábito aqui no século 21 de entender esmola como você dá aquilo que você consegue, sim ou não? Até porque o hábito, às vezes, a pessoa para no farol, chega, ô tia, dá uma esmola. É assim ou não é? Ô tia, dá um dinheiro aí. Então, para nós, fica aquela sensação de esmola, o quê? Dá qualquer coisa. Mas antigamente não era assim. A palavra esmola em si, ela tem um significado que é ato de auxiliar, é um socorro. É você dar um fôlego para aquela pessoa. Quem está entendendo isso? A esmola não é você dar 10 centavos, 15 centavos. Não é isso. A esmola é você socorrer. A esmola é você ajudar. Não, fulano está fazendo isso, vou fazer junto, vou estar junto. Quem está entendendo? Então você entende que diante de Deus nós temos quantos memoriais até agora? Quantos memoriais nós temos até agora? Memorial das suas memorial das suas orações e memorial das suas atitudes. Quando você faz uma esmola, você está agindo com o quê? Com atitude. Quem está entendendo isso? E nós vemos então que as atitudes de Cornélio fez com que Pedro viesse para pregar. A atitude de Cornélio, só que entende que Cornélio ele era um gentil. E gentil poderia ouvir sobre Cristo? Para os judeus não. Era inadmissível. Não, ele tem que ser circuncidado. Só que enquanto Deus aparecia para Cornélio aqui, do outro lado também aparecia já para Pedro. Sabe o que Deus está dizendo? Depende do outro para resolver a sua causa. Fica tranquilo que enquanto você decide obedecer, Ele vai lá tratar por você. Que enquanto você decide fazer o que Ele te pede, Ele vai lá e resolve para você. Você não precisa resolver tudo. Faça a tua parte, que o tudo Ele faz por você. Enquanto Cornélio estava ali, obedecendo, fazendo o que era certo, o anjo aparece para Pedro. E aparece como se fosse um vaso que desce com um lenço e se abre nas 4 pontas. E vê todos os animais quadrúpedes que os judeus não poderiam comer. Ali está lá em Deuteronômio, Levítico mesmo, aliás, Levítico, o livro das leis. Tem lá tudo que eles não poderiam comer. E aparece todos os animais com casco fendido que eles não poderiam comer. E Pedro estava com fome naquela hora. Porque você entende que o pregador ele tem fome de almas? Quem entende isso? Quando eu estou aqui pregando a palavra de Deus, o meu maior alvo... Deus abençoe, querida. O meu maior alvo, o meu maior objetivo é alcançar almas. Quem entende isso? Quando ele estava com fome, Pedro, mas fome física mesmo... E aparece essa visão para ele. E o próprio Jesus diz a ele, Pedro, come. Ele diz, não, Senhor, eu nunca comi animal impuro algum. Eu não vou comer agora. E Jesus aparece novamente e diz, Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. Come. Não, Senhor, eu não vou comer. Pedro, não diga que é impuro que eu santifiquei. E pela 3ª vez Jesus diz a ele, come. E aquele lençol sobe, aquela visão some diante dele. E Pedro fica com aquilo inquieto, ele não entendeu. Que nem sempre tudo que Deus fala a gente vai entender na hora, amém? E ele com aquela coisa inquieta dentro dele, eu não posso comer coisa impura. O que é isso que Deus quer me falar? O que é isso que Deus quer me mostrar? O que é isso que Deus quer me ensinar? E então chega diante dele os 2 servos de Cornélio, que Cornélio havia mandado a Jope atrás de Simão, por sobrenome Pedro. E quando eles chegam, eles contam para Pedro tudo o que aconteceu, como o anjo do Senhor apareceu a Cornélio. Pedro manda com que eles fiquem para pousar ali à noite, que era mais de 50 quilômetros de distância da onde Pedro estava para onde Cornélio estava. E no dia seguinte, Pedro vai. Quando Pedro chega na cidade, está Cornélio, a família de Cornélio, os amigos mais íntimos de Cornélio, está todo mundo que Cornélio tinha intimidade ali, sedentos
para ouvir a voz de Deus. Sabe que eu aprendo aqui com Cornélio? Que você pode conquistar toda a tua família para Jesus. Que você pode um dia ter sim o seu marido aqui do seu lado. Você pode ter sim a sua esposa aqui do seu lado. Você pode ter sim o seu filho aqui do seu lado. Se você não desistir, se você não parar, Jesus é poderoso para mudar a tua história. Aleluias. Quando Pedro chega ali, então, ele prega, ele começa a pregar sobre Jesus, ele começa a fazer o ensinamento de Jesus, e sabe o que acontece no meio de gentios? Porque vamos recapitular aqui rapidamente. Eles ficaram de 500 pessoas que ficaram para ser batizados com o Espírito Santo, apenas 150 conseguiram, por causa do período que durou o Pentecoste. Só 150, de 500, começaram 500 e finalizou com quantos? 150. O período de Pentecoste. E eles ficaram ali fazendo o quê? Buscando. Jesus estava intercedendo ao Pai para mandar o Espírito Santo, e eles buscando o Espírito Santo. Na casa de Cornélio, não demorou o período de Pentecoste. No mesmo dia, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos decidiram ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Todos aqueles que aceitaram Jesus começaram a viver o extraordinário. Sabe o que eu aprendo aqui com o Cornélio? Que não é porque demorou para A que vai demorar para você. Não é porque demorou para B que vai demorar para você. Vai depender da sua entrega. Vai depender do quanto você decidir se lançar. Deus pode fazer coisas extraordinárias. Cornélio já vinha fazendo, Cornélio já tinha um memorial diante de Deus. Ele já vinha fazendo. E nós vemos que todos foram batizados, todos foram cheios do Espírito Santo. E é isso que eu quero que você entenda. Quando você começa a trabalhar por Deus, aquilo que Deus manda, eu só faz tal coisa, fala, Senhor, faz tal coisa. Tá bom, vou fazer. Quando você faz, Deus nunca te abandona. Está com Malaquias 3 aberto? Vai no 17 para você entender o porquê que Ele não te abandona. Diz assim, para a gente conseguir entender, né? Vou pegar aqui do parte B do 16. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu, e eles serão... Lê comigo. E eles serão... Quem é que diz isso? E naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. Olha aqui para mim. Quando você tem memorial diante de Deus, você passa a ser tesouro particular dele. Você tem ideia o que é você ser o tesouro particular de alguém? Alguém deixa o tesouro dele exposto a qualquer coisa? Tem gente que às vezes o tesouro dele é o carro. Quem já viu gente que o tesouro é o carro? Nada contra, cuida do que Deus te deu, amém? Mas lava, encera, passa pretinho, passa silicone, passa o que mais? Ou banca de couro, passa creme, aspira e ainda cobre com capa. E aí no outro dia, quando tá com sereno, já tem uma flanelinha para entrar aí. É assim ou não é? Você entra, não bate não. Você tem que entrar. Ainda fica com medo. É assim ou não é? Eu não estou dizendo que é errado. Só estou te dando um exemplo. É porque aquilo para ela é um tesouro. Você já viu mulher quando ela conquista a casa dos sonhos dela? Cuida de tudo, arruma tudo. Se alguém tirar uma agulha do lugar, é a Terceira Guerra Mundial. É assim ou não é? Porque aquilo para ela é um tesouro. E você já pensou você ser tesouro particular de Deus? São todos que são tesouros particular de Deus? E eles, para ser tesouro, você tem que temer ao Senhor
e sempre se lembrar do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, e poupá-los-ei, como o homem poupa a seu filho que o serve. Quando você se lembra do Senhor, quando você faz o que o Senhor quer, o que o Senhor te pede, o que o Senhor determina, você começa a ser poupado até do dia mau, você começa a ser poupada até da adversidade. E Provérbios diz que aos justos Ele faz ter paz até com os inimigos. A atitude de Cornélio fez com que um cristianismo judaico, diga comigo, cristianismo judaico, se tornasse um cristianismo multirracial. Você tem ideia do que é isso? Foi em Cornélio que começou. Era só para os judeus, sim ou não? Só que através de Cornélio se estendeu a graça, pela atitude, através do sacrifício de Cristo na cruz. Mas a decisão de Cornélio em servir a Deus fez com que a graça fosse pregada para multirraças, para multinações. Não importa se você é judeu, ortodoxo, não importa se você é católico, apostólico, romano, não importa se você é budista, não importa qual a sua religião, o Evangelho está aí para a tua vida, o Evangelho está para você. Se você lembrar do Senhor, se você obedecer ao Senhor, Ele salva você e a tua família. Eu quero que você levante as suas duas mãos